Olá a todos, estamos aqui para mais um Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa, hoje mais uma vez dedicado à saúde mental. De facto tem sido uma grande preocupação do Conselho Regional de Lisboa falar destes temas porque entendemos que são temas cada vez mais relevantes na sociedade. Porquê? Porque de facto nota-se que é um tema que preocupa todos nós cada vez mais e com muitas razões, até por tudo o que temos passado nos últimos tempos. A saúde mental é cada vez mais importante e cada vez mais tem que ser cuidada por todos nós e, claro, pelos advogados e pelas advogadas. Hoje vamos ter connosco, mais uma vez, eu diria que é quase um orador residente, um convidado residente do nosso podcast, o Dr. António Castanho, que dispensa apresentações, e a nossa convidada especial de hoje, não que o Dr. António Castanho não seja especial, mas não preciso de estar sempre a dizer o mesmo, ele já sabe, mas a doutora Susana Guedes, psicóloga clínica e da saúde e psicoterapeuta, que agradecemos o facto de ter aceito o nosso convite. É um gosto recebê-la aqui e para falar de saúde mental ainda mais importante é. Hoje iremos falar de emoções, autocuidado e saúde mental. O título, bem escolhido pela nossa convidada especial, desperta-me logo duas observações que eu usaria quase em jeito de provocação. Escolheu emoções, autocuidado, saúde mental. O autocuidado implica muito a ideia de eu tenho que melhorar, eu tenho que estar cada vez melhor, tenho que me sentir cada melhor. Mas, por outro lado, não é contraditório com a questão das emoções, numa altura em que ainda hoje quem mostra ou quem parece mostrar emoções, por vezes é criticado e bastante criticado. Eu cito-lhe um exemplo para mim, que me chocou bastante, que é, há uma crítica que se faz recorrentemente aos políticos, que é estarem por vezes muito afastados do povo, não comunicarem bem e não estarem próximos. Mas, por exemplo, na Finlândia, a ex-primeiro-ministro foi muito criticada por ser humana, dançar, aparecer a beber. Vejam bem, alguém que é primeiro-ministro e bebe e até dança. Isto não é contraditório, doutora Susana? Bom dia a todos. Eu, antes de mais, gostaria de começar por agradecer ao Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados pelo convite, na pessoa do excelentíssimo Sr. Presidente Dr. João Massano, e também ao meu caro colega, o Dr. António Castanho, por estar aqui presente, e espero que possamos ter aqui uma conversa agradável sobre emoções, autocuidado e saúde mental. Efetivamente, estamos a falar de dois extremos, não é? Um extremo de distanciamento, em que as figuras políticas parecem, por um lado, bastante defensivas, distantes, frias, e num outro extremo, uma outra figura política que aparece em contexto de festa, de vida social, a beber, como o doutor estava a referir. O ideal é encontrarmos aqui um equilíbrio. Efetivamente, autocuidar não significa sentirmos melhores ou sentirmos um maior bem-estar. Autocuidado significa estarmos atentos àquilo de que necessitamos. E eu começaria talvez esta conversa com uma frase de uma psicóloga que é a Karen Savitton, que ela diz que se nós não soubermos cuidar de nós mesmos e atender às nossas necessidades em contexto profissional, por exemplo, teremos também uma maior dificuldade em cuidar dos nossos clientes, não é? Portanto, nós vivemos um tempo de aceleração em todas as áreas da nossa vida, e estamos muitas vezes demasiado ocupados e assoberbados com um conjunto de tarefas, porque temos uma vida profissional muito competitiva, porque estamos demasiado distraídos com a tecnologia que nos rodeia. Isto pode fazer com que deixemos de ter tempo.
deixemos de ter tempo para nós mesmos, deixemos de ter tempo para a família, deixemos de ter tempo para atender às nossas necessidades, porque nós só nos podemos cuidar se nós percebermos qual é a nossa necessidade, se nós conseguirmos fazer a leitura das nossas emoções, de quando é que elas aparecem. Deixamos, por exemplo, de ter tempo para dormir. Dormir é fundamental, ter um determinado padrão de sono, ter aquelas horas de sono necessárias, que também é extremamente importante, embora não pareça, para as nossas emoções, e deixamos de ter tempo, sobretudo, para estar connosco, para sentirmos. E as emoções são extremamente importantes porque dão-nos pistas muito importantes sobre o nosso estado, seja o nosso estado físico, seja o nosso estado mental. Posso lhe fazer uma pergunta, doutora? Desculpa lá, António. Eu disse que não iria falar muito, mas é que surgem-me as questões. E isso é muito importante. Tu representas aqui a classe e, portanto, eu estou um bocadinho mais tranquilo quanto aqui a estas questões das emoções. Não, Força. eu queria fazer uma pergunta a propósito do sono. A ideia que eu tenho, e vou falar dela porque de facto não sou só eu que a tenho, até pelas conversas que eu me tenho apercebido, a importância do sono é referida por muita gente. Ao lado das preocupações genuínas e dos conselhos que nos são dados para dormir bem, que nem todos conseguimos, obviamente, mas eu parece-me que há uma pressão do marketing muito grande para dormir bem. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Esta pressão do marketing para dormir bem, para vender aqueles comprimidos para dormir como aparece na televisão, eu nunca imaginei ver comprimidos para dormir bem na televisão há uns anos atrás e agora aparecem N. Esta pressão também não é negativa para as pessoas? Ou não? Dormir é de facto de extrema importância, porque é durante o sono que todo o nosso corpo se regenera, todo o nosso cérebro se regenera, toda a informação vivenciada durante o dia é reprocessada e armazenada, não é? O cérebro tem tendência a guardar a informação que é importante e a descartar a informação que não é importante, e a ausência de um número determinado de horas de sono pode, a médio e longo prazo, trazer uma situação, uma sensação de esgotamento, uma sensação de falta de capacidade, falta de concentração. Claro que o sono é um aspecto natural, é uma componente essencial da experiência humana, tal como as emoções, tal como o alimento, e não deveria ser necessário estarmos a tomar medicamentos para dormir. Portanto, uma vida saudável, com prática de exercício físico, com consciência emocional, com uma alimentação saudável, ausência de preocupações, deveria ser o suficiente para nós conseguirmos ir para a cama e dormir. Era Eu isso, ou diria- seja, diz António, diz. Eu diria que, a propósito disto, da pressão existente, aquilo que tu colocas sobre a pressão existente para dormirmos através dos compromissos, nós somos a única espécie que boicota as horas de sono, que acorda com despertadores e que se deita quando acha que sim. Se olharmos à nossa volta na natureza, todas as espécies adormecem num determinado tempo e acordam num determinado tempo. Normalmente as diurnas, aquelas que fazem a sua vida durante o dia, assim que o sol começa a cair, não é? Elas começam a recolher-se para se deitar e acordam quando o sol começa, e nós fizemos isso durante séculos, não é? Durante milénios, e agora sabotamos a natureza, e isso tem consequências, não é? Como a Sónia, peço desculpa, como a Susana estava a dizer, tem consequências, não é? Tem consequências porque nós não queremos dormir, ou às vezes evitamos dormir porque, e a Susana vai falar sobre isso com certeza, porque é que às vezes não queremos sequer dormir. Era isso que eu ia Não queremos perguntar. sequer dormir, Susana. Era isso que eu ia perguntar. Era, por um lado, eu queria ouvir a vossa opinião, porque naturalmente não posso dispensar o meu convidado residente. Eu já nem o chamo de convidado, é quase o entrevistador residente nestes temas de saúde mental, porque a questão que para um leigo como eu se coloca, por um lado, é: eu não estou a conseguir dormir. Toda a gente
diz que eu tenho que dormir bem. O que é mais fácil? Comprar comprimidos. Comprar comprimidos. E se o A não funciona, vou ao B, ao C, ao D, automedicando. E isto eu acho que é perigoso. O que o António refere de, naturalmente, nós por vezes evitarmos dormir e sermos, até nós que boicotamos o sono, o que é isto já agora? Eu sei que isto acontece, mas explicar-nos a nós, advogados, que não percebemos muito destas coisas, o que é isto, doutora Susana? A questão, por um lado, como é que nos podemos defender desta automedicação que eu acho que é perigosa, e por outro lado, o que é que nós podemos fazer para evitar sermos até nós a boicotar o sono? Olha, há aqui um aspecto muito interessante, quem trabalha em contexto de psicoterapia, e o meu colega António saberá também, que não havendo uma patologia do sono, um dos primeiros indicadores da estabilização de um paciente é quando o paciente nos chega e nos diz: já estou a dormir melhor. Porque quando existe uma preocupação, quando existe uma patologia emocional, quando existe uma dificuldade de gestão das emoções, o primeiro aspecto onde se vai notar uma alteração a nível fisiológico é no ritmo de sono. Por exemplo, as pessoas com ansiedade e ataques de pânico muitas vezes acordam à meia da noite com uma sensação de aceleração, de aceleramento cardíaco, e têm muita dificuldade em voltar a adormecer. Muitas vezes, quando trabalhamos toda esta sintomatologia, a pessoa começa a dizer que dorme melhor. Eu diria que deverá existir aqui, e penso que neste momento, como temos pouco tempo para cuidar de nós, não conseguimos aqui um equilíbrio entre a mente e o corpo. Portanto, nós desgastamos muito cognitivamente, eu canso bastante o cérebro quando estou a trabalhar, em interação com os meus pacientes, mas eu quando vou dormir, o meu corpo não teve o gasto de energia necessário para poder haver este equilíbrio, mente e corpo estarem ambos cansados e poder haver este sono então tranquilo. Muitas vezes eu recomendo aumentar a prática de exercício físico. Se a pessoa não faz exercício físico, passar a fazer; se já faz, aumentar. E muitas vezes, havendo este equilíbrio, este desgaste cognitivo, este desgaste energético corporal, pode ser o suficiente, daí que se diga que a prática de exercício físico é tão importante, pode ser o suficiente para a pessoa dormir uma noite mais tranquila, ter a sensação que passou uma noite mais descansada e acordou mais revigorada. Então, e se eu lhe pedisse para identificar os fatores de boicote que o António falou, dê-me exemplos já agora, se puder, se for, porque de facto eu sinto que nós o fazemos, mas eu acho que muitas das vezes, como eu já ouvi, são coisas que até funcionam inconscientemente, que nós nem nos apercebemos. Não sei se estou errado, se não, mas... Bom, o tomar a medicação seria um boicote? É nesse sentido que se refere? Sim, por exemplo. Ok. Há outros boicotes, não é? Há pessoas que sentem que só conseguem descansar se beberem um copo de vinho, por exemplo, não é? Ou muitas vezes não conseguir estabelecer os limites entre o final do período de trabalho e o período de lazer e descanso, e a pessoa assoberba-se de trabalho até quase à hora de dormir. Leva os dispositivos, o computador para o quarto e está deitado a trabalhar. Portanto, não havendo aqui uma clara percepção do que é importante, às vezes nem mesmo em relação à alimentação, não é? Não consigo comer, vou ter que saltar a hora do almoço e depois, se calhar, vou comer muito mais e comida menos saudável do que aquela que seria necessário. Portanto, quando nós não temos consciência, efetivamente, destes estados emocionais, daquilo que nos impulsiona a ter um determinado comportamento, existe muita forma de boicotarmos as nossas emoções, tentarmos não sentir, não dar importância, não nos aperceber, e claro que a nível do sono isto vai ter uma grande influência. Por exemplo, o cérebro não reprocessa a informação da mesma forma durante o sono, durante uma fase muito importante do sono, que é a fase de sono REM, quando nós ingerimos álcool. Ou seja, o processo do sono torna-se diferente, é distinto do processo natural. Então, isto também poderá ser uma outra forma de boicote, não é? Que muitas vezes podemos não nos aperceber. Portanto, não sei se é este tipo de boicote, António diz.
Deixa-me só acrescentar a propósito desse boicote, porque aquilo que eu queria dizer também, quando estava a pensar no boicote, é o medo de adormecer. E isso já tem a ver com outras questões, tem a ver com outras Sim. questões que a Susana irá falar com certeza, Exatamente. mas o medo de adormecer porque é no sono, ou quando vou adormecer, ou quando vou para a cama, que eu estou em contacto mais comigo. E há pouco em off estávamos a falar deste período pandémico que trouxe muito este contacto com o eu. E muitas vezes aquilo que a Susana está a dizer do álcool da automedicação e da medicação, às vezes a medicação é essencial, não é? Mas a medicação também, as benzodiazepinas, o célebre Xanax e outras substâncias também retiram muito este processo de sono natural, não é? Ou seja, os sonhos são muito diferentes e a forma como nós fazemos o processo natural de sono não acontece e não é tão reparador. E, Sim. portanto, às vezes há pessoas que deixam de tomar medicação, este tipo de medicação, e que estão medicados anos e anos, e quando trabalham e quando são acompanhados, dizem já não me lembrava de sonhar há não sei quantos anos e agora já me lembro dos meus sonhos. Porque é muito este sofrimento associado, emocional associado ao sono, que muitas pessoas tentam evitar. Porque é que as pessoas bebem, porque é que as pessoas trabalham até muito tarde, porque é que as pessoas não querem dormir, tem a ver muito com este evitamento do sofrimento, não é? Desculpa, Susana, mas quando eu queria dizer o boicote também tinha a ver com estas questões. Ok. Não tem problema nenhum, tocaste aí num ponto importante que nós estávamos a falar, que é porque é que de um momento para o outro começou a haver este boom de questões relacionadas com a saúde mental, porque é que agora só se fala de emoções, de depressão, de saúde mental, não é? Efetivamente este período pandémico também fomos confinados, fomos obrigados a ficar connosco, a estar connosco, a deixar de vivenciar o frenesim diário, o excesso de trabalho, e fomos obrigados a nos sentarmos no nosso sofá e a fazermos uma coisa que é dificílimo, mas é fundamental, que é olhar para mim, olhar para dentro de mim e perguntar como é que eu me estou a sentir. E nós passamos muito tempo sem fazer isto. E durante a pandemia nós fomos obrigados a estar connosco, a estar com as nossas famílias, a ter momentos de intimidade com a nossa pessoa, com as nossas emoções, com as nossas necessidades, com as nossas sensações. E as coisas começaram a surgir, não é? Eu tenho uma tristeza que eu não me recordava. Eu realmente tenho aqui uma ansiedade que nunca me tinha dado conta. Ou estou a sentir uma zanga que eu tenho tentado evitar, não é? Portanto, as emoções, os nossos estados emocionais, eles surgem muito antes da linguagem, muito antes do pensamento. Porque nós começamos a sentir medo quando somos muito pequeninos, não é? Ainda antes de falarmos. Eu estava a falar com o António há pouco sobre isso. Então, pegando um pouco na questão do boicote, é um facto. Há pessoas que podem não adormecer porque também têm receio de dormir. Por exemplo, as pessoas com ataque de pânico muitas vezes podem ter receio de adormecer e daquilo que pode acontecer enquanto estão a dormir. Mas são outro tipo de situações mais clínicas que teremos que dar atenção e teremos que perceber, no fundo, a origem. O que eu queria também aqui deixar claro é que a experiência emocional é uma experiência corporal, que está ligada aos órgãos internos, às sensações, não é? Quem nunca sentiu medo acompanhado de uma dor de barriga, por exemplo, ou uma tristeza acompanhada de um nó na garganta, ou de um aperto no peito, portanto, e quando nós nos autorregulamos inadequadamente, como estávamos a falar, com comprimidos para dormir, com álcool, com excesso de trabalho, nós estamos, no fundo, a impedir o acesso a estas emoções. Eu não sou contra a medicação, porque acho que em alguns casos é mesmo necessário, porque o primeiro passo é estabilizar a pessoa e assegurar que aquela pessoa está estável, está segura, mas efetivamente a medicação e alguns tipos de medicação, em alguns casos, anestesiam, por assim dizer, as emoções negativas, mas depois também vão fazer o mesmo com as positivas, ou seja, se eu não sinto o mal-estar, eu depois também fico mais inibido de sentir felicidade, alegria, e as emoções são sempre pistas, elas são essenciais à nossa sobrevivência e são sempre pistas sobre o nosso estado.
Eu posso saltar uma refeição e nem me dou conta que estou com fome. Como posso saltar uma tristeza e nem me dou conta que estou triste. E eu sei que o alimento é essencial à minha sobrevivência e eu sentir a minha tristeza também é essencial à minha sobrevivência, porque o preço a pagar por eu não sentir, não tomar consciência é efetivamente a doença mental. Porque hoje em dia eu quase que me atrevo a dizer que há uma confusão entre tristeza e depressão. Ou seja, não raras vezes eu ouço dizer a pessoa está triste por qualquer motivo e há alguém que vem dizer, não, olha, ele está deprimido. Isto é um erro, não é? Ou não? Está a fazer-me lembrar a pessoa que vem ao consultório e me diz: olha, doutor, eu nunca mais quero sentir ansiedade na minha vida. Ou seja, as emoções fazem parte da vida, elas são Claro. fundamentais para a nossa sobrevivência, como eu já disse. Nós não devemos estar dissociados das nossas emoções. Não é raro aparecer uma pessoa no consultório com uma tristeza, com com um quadro depressivo que se arrasta, e a manifestação é uma tristeza e que, por exemplo, por detrás existe um luto que nunca foi feito, Uhum. perda muito antiga que nunca foi, a que nunca foi dada a atenção, não é? A tristeza faz parte da vida. A tristeza constante, sem existir uma causa aparente, é que nós devemos dar atenção, porque a minha vida é feita de altos e baixos. Vão haver momentos em que eu acordo e me sinto mais desmotivada, outros em que eu estou mais feliz, outros em que eu estou mais triste, situações que me vão causar zanga, mas são situações contextualizadas e disparadas por eventos específicos. Quando estas emoções, quando esta tristeza, quando esta zanga é muito habitual, acontece constantemente sem haver um disparador, sem haver uma situação que a provoque, aí sim, nós já temos que dar atenção. É o mesmo que uma dor de cabeça, portanto, se eu tenho uma dor de cabeça pontual, eu sei que às vezes é normal estar mais cansada, ter os olhos mais cansados, ter dormido pouco, mas se a dor de cabeça é persistente e eu não percebo qual é a causa, então aí eu tenho que ir perceber o que é que se passa. Portanto, eu associo muito sempre a parte emocional à parte física, porque para Deixa-me mim os dois sistemas são idênticos. deixa-me só dizer a propósito disso que a Susana disse do luto, que é uma coisa, o luto mal resolvido e a medicação. Eu acho, e tenho constatado isso, eu penso que também a Susana e os meus colegas que nos irão ouvir sentem isso, é que a maior parte das pessoas tem muito medo de sofrer emoções negativas. Evita muito. E também a abordagem médica, às vezes, em termos da medicação, sem necessidade, às vezes, digo eu, por exemplo, num luto, é normal que uma pessoa, quando perde alguém, não é? Um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, se sinta triste. E se for ao médico, naquele momento é muito frequente sair de lá com medicação antidepressiva e ansiolítica. Logo, 2 dias depois daquele acontecimento ter surgido. E isto muitas vezes impede que o luto seja feito de forma saudável. Que a pessoa não resolve aquilo que a Susana estava a dizer, de nós não contactarmos com. É normal sentirmos tristes, é normal sentirmos deprimidos, e aqui chama-se depressão reativa, não é? A depressão reativa ao luto, à morte de alguém. É essencial que as pessoas percebam que se calhar têm que passar por aquilo, porque senão não fazem um luto saudável. Claro. Porque aquilo. Nós sabemos que o luto tem várias fases, não é? E se calhar aquilo que para a pessoa é algo difícil de ultrapassar, nós clínicos sabemos que faz parte do processo de luto e que não há forma de ultrapassar, não há forma de. Nós podemos conter as emoções da pessoa, desconstruir um conjunto de crenças relacionadas, devia ter feito Culpa, mas coisa, outras. devia ter estado mais presente, mas nós Uhum. não podemos. Eu mesmo que eu partir um braço, não é? E alguém me estar a pedir que eu finja que não está ali o braço partido, não é? Portanto, isto não é possível. Há um contexto, há um acontecimento e tem necessariamente que haver emoções. Agora, pegando um pouco no que tu disseste, António, as pessoas têm medo de sentir emoções negativas. Eu tinha aqui uma questão para colocar, que era, é fácil falarmos de emoções? Não é Possível, fácil. Claro que não. em Aliás, termos eu, sociais, eu, diga, posso diga. só fazer-lhe uma pergunta já agora. É que esse é um tema no que iria dizer a seguir pedia-lhe que considerasse algo que foi dito aqui a mim e ao António por um convidado anterior também na área sobre esta temática.
e ele falava no espaço que existe entre o eu e o que eu tenho que ser em ocasiões sociais. Como é que nós conseguimos compaginar isto e coordenar isto com o que vai referir a seguir e com a questão das emoções e das sentir? Sem dúvida, muito bem. E era precisamente isso que essa questão que eu ia colocar. Como é que socialmente são vistas as emoções e é vista a expressão de emoções? Porque nós saímos existe muitas vezes este radicalismo latente, não é? Porque nós saímos de uma situação, de um extremo em que não se expressavam emoções, em que as pessoas tinham que manter a sua postura, e eu recordo-me, por exemplo, em funerais de classes específicas, não há manifestação de emoções, há uma serenidade, até a sensação de que a pessoa não está a sentir nenhum tipo de emoção naquele funeral público, ali perante as cadeias de televisão. E estamos num outro extremo em que agora temos que mostrar as emoções, temos que falar de emoções, temos que mostrar as nossas fragilidades, porque senão não somos iguais aos outros, não é? Nós temos sempre este sentimento de pertença, queremos ser iguais e pertencer e sermos bem vistos, não é? E falar de emoções não é fácil, é um tema muito delicado. E eu estava a dizer ao meu colega António, antes de iniciarmos, que as emoções podem pôr em causa, a expressão de emoções inadequada pode pôr em causa a nossa sobrevivência, porque nós sabemos que as espécies evoluem, o mais forte é o que sobrevive, tem mais probabilidade de sobreviver, não é? E se eu demonstro demasiada fragilidade, eu também sou um alvo fácil. Daí que seja tão difícil eu expressar as minhas emoções. As positivas, sim. Nós aceitamos, olha, está sempre feliz, está sempre triste, está sempre bem disposto, otimista, faz coisas muito, muito positivas. E quando falamos de alguém com emoções negativas, nós dizemos, coitado, está doente, está com uma depressão, coitado, agora anda com ansiedade, agora tem medo de sair à rua, coitado. Portanto, nós falamos de uma forma depreciativa e muitas vezes. Bom, nós temos também que perceber que há um contexto cultural e familiar que pode fazer com que se expressem melhor ou não as emoções. Eu posso não expressar emoções porque eu sinto que não consigo confiar em ninguém para expressar as minhas emoções. Ou posso não conseguir expressar porque eu sei que não vou aguentar. Há pessoas até que dizem, se eu deixo isto tudo sair, já não vou conseguir aguentar, não vou conseguir conter-me, não vou conseguir controlar, não sei o que vai acontecer a partir daí. Ou posso sentir que nunca tive um espaço para expressar as minhas emoções. Tive um contexto familiar muito, muito duro, muito rígido, nunca me foi permitido expressar as minhas emoções. Portanto, temos que encontrar um equilíbrio, porque expressar as emoções à toa, em qualquer contexto, em qualquer circunstância, também nos vai tornar mais suscetíveis e vai nos tornar também presas mais fáceis, não é? Nós vemos isso com a utilização das redes sociais, não é? Pessoas que estão francamente, e não é preciso puxarmos muito pela cabeça para encontrarmos 2 ou 3 exemplos de figuras públicas que tiveram ou que de vez em quando se expressam de forma exagerada emocionalmente nas redes sociais e o ataque que sofrem, não é? Muitas vezes de um conjunto de pessoas que os trucidam, não é? Literalmente, aquelas pessoas nunca mais serão reabilitadas com credibilidade em termos de cargos públicos ou de representação. Eu estou-me a lembrar de 2 ou 3 casos, com certeza que vocês se lembram, com certeza, de pessoas que tiveram o azar e claramente que estão em sofrimento psicológico e que utilizaram as redes sociais para demonstrar as suas emoções, muitas vezes até sob a influência de algumas substâncias, não é? E o impacto que isso teve na destruição da sua imagem social. Não é? E Não, eu dou-te, esta António, impulsividade por usar as redes sociais, muitas vezes para partilhar, e acima de tudo, emoções negativas, como disse, Susana, emoções de fragilidade, isto temos o gatilho, não é? Muitas vezes eu comparo as redes sociais a uma arma de fogo.
está apontada ao próprio, pode ser quase um suicídio, não é? Em termos públicos, para pessoas que têm uma imagem muito, muito pública, pode ser um suicídio, não é? E as palavras são poderosíssimas, não é? Nós Claro, sabemos claro. que as palavras têm um poder, mal utilizadas, podem ser altamente nefastas e depreciativas, não é? Como é que isso se combina então? Porque o que o António está a referir, nós temos N casos. O fulano tal não pode, só põe músicas tristes, um líder não pode pôr músicas tristes, por exemplo, já ouvi isto, porque não está a passar uma imagem que não dá confiança àqueles que o seguem e que no fundo o revêem como líder. O líder não pode escrever sobre emoções porque não se espera que o líder escreva sobre emoções. E depois vamos cair naquilo que era do meu tempo, que é os homens não choram quase. É quase uma história destas, ou seja, admite-se a fragilidade de toda a gente, basta ver os programas que aparecem nas manhãs das televisões para ver que se explora as emoções, de uma forma que eu me inibo de classificar, mas explora-se as emoções, objetivamente, mas depois há certo tipo de pessoas que às vezes, e já falei do caso da ex-primeira-ministra, mas que ao expressar as emoções são criticadas por fazerem esse tipo de expressão ou por terem esse tipo de expressão. Como é que isto se coordena? É que é difícil, porque eu concordo com essa questão, mas que eu diria que há pessoas que têm mais direito a isso do que outras, se calhar. João, eu quando disse a expressão das emoções, desculpa, Susana, quando disse a expressão das emoções no limite, não é? Quando as pessoas estão já muito, muito fragilizadas, claramente fragilizadas e utilizam às vezes Sim. as redes sociais, não estou a falar da partilha de músicas ou de coisas que são mais dúbias e ambivalentes, não é? Mas porque António, cada um dá a interpretação que quer, isso também tem esta exposição da... Eu estou a falar disto até por aquele espaço que existe entre o que tu és e o que tu, entre aspas, tens que ser. Claro. E muitas das vezes é difícil coordenar essas duas vertentes, porque há N casos à nossa volta, e eu dei o exemplo das músicas porque já ouvi isto, só por isso. Um exemplo de como as coisas são encaradas e como é que se faz para ter emoções neste condicionalismo. Porque de facto, até uma pessoa que não seja figura pública também passa por isso, obviamente. Temos aí essa questão da desejabilidade social também, não é? Daquilo que as pessoas esperam de nós. Bom, eu diria que assim como o Trump deveria ter um bom consultor de imagem, não é? Também nós devemos ter por detrás algum tipo de acompanhamento. Se nós fazemos exames de rotina e análises de rotina, também podemos poder expressar as nossas emoções em local próprio, não é? Porque aqui tem a ver com a consciência das emoções. Eu primeiro tenho que tomar consciência das minhas emoções, senão eu corro o risco de ir para as redes sociais e falar das minhas emoções sem ter tão pouco noção do perigo que isso pode ser para mim. Eu posso estar aqui a falar sobre emoções, mas eu não tenho necessariamente que estar a falar de mim. Eu não estou a dizer-vos que passei por um período de tristeza ou que fiquei muito ansiosa antes de começar aqui o podcast ou que não tenho que me expressar desta forma. Nós podemos falar de emoções e daquilo que são, porque as emoções também há emoções positivas, atenção, nós não temos só que nos focar nas negativas. Nós podemos falar de emoções de uma forma geral, sem termos que nos expor. E eu penso que aí é que estará o equilíbrio. Eu ter noção que tenho um suporte, que tenho um local próprio, mas eu para perceber que necessito falar das minhas emoções, eu tenho que ter consciência delas. Se eu não tiver consciência de que estou a sentir-me zangada com um determinado colega, se eu estiver mais preocupada em agradar o outro, lá está, e não tiver consciência daquilo que estou a sentir, possivelmente eu vou expor-me de uma forma inadequada. Muitos de nós sentimos muitas vezes zanga ou agressividade para com alguém. Nós não vamos começar a empurrar ou a esmurrar pessoas de forma inadvertida no meio da rua, não é? Também não temos necessidade de ir expressar no meio da rua que nós estamos tristes
ou que perdemos alguém e nos estamos a sentir muito, muito desamparados, não é? Portanto, temos que ter esta consciência que nós podemos falar de emoções sem expressar as nossas emoções, mas que temos que ter esta consciência de que existe aqui um conjunto de sensações que estão ligados a um determinado estado corporal, a que nós vamos dar o nome de emoção e que surgem em determinadas situações. António. Eu gostava de dizer, a propósito daquilo que a Susana disse também, e estamos a falar aqui de dimensões, uma dimensão geral que é a dimensão das emoções, que é transversal a todos os seres humanos, não é? Portanto, e que todos nós devemos ter alertas e estarmos capacitados para identificar e saber onde é que vamos tratar dessas emoções e como é que as vamos tratar. Isso é muito difícil também, já falamos por razões diversas da capacidade de resposta e da capacidade que as pessoas têm em termos de procura de ajuda, mas eu acho que cumpre a todos os profissionais, especialmente da área da saúde mental e que têm uma visibilidade maior, dar aqui alguns alertas para isto, não é? Aquilo que estamos aqui a fazer, de dizer que as emoções são naturais, as emoções fazem parte do nosso registro. À medida que nós vamos crescendo, amadurecendo o nosso cérebro, temos maior capacidade de as identificar e controlar, né? Por alguma razão, as crianças, quando têm emoções, são mais expressivas, são mais extrovertidas e às vezes até são condicionadas pelos adultos de forma repressiva para não demonstrar as suas emoções. Quando somos adultos, faz parte do processo de crescimento também e de identificação ou de capacitação e percebermos o que é que podemos fazer com estas emoções. O que é que condiciona as emoções? Também a Susana, não sei se irá falar sobre isso ou não, são as experiências de vida. Não é? A forma como nós nos relacionamos com as emoções são as experiências de vida mais antigas, não é? As experiências de vida precoces, a forma como nós crescemos, o ambiente onde crescemos, as experiências adversas, a forma... E depois estas emoções mais negativas, e aqui direcionando para o trabalho e para aquilo que nos traz aqui advogados, não é? E pessoas que trabalham nesta área, porque é que eu trabalho mais, ou evito o sono, ou deixo de fazer determinadas coisas, ou tenho necessidade de expressar emoções de uma forma desadaptativa. É isto que temos que perceber, aquilo que a Susana estava a dizer, penso eu, que é ter um bocadinho para pensar antes de porque é que eu estou a engrenar neste tipo de partilha excessiva de emoções, ou se eu estou triste, eu tenho necessidade de expressar imediatamente esta emoção em qualquer sítio e de qualquer forma. Se calhar fazer, e cabe se calhar, e aqui agora voltando para as pessoas que têm mais visibilidade pela profissão que desempenham, sejam dirigentes ou não sejam dirigentes, mas claramente que um advogado ou um psicólogo ou alguém que está permanentemente em exposição tem que estar a fazer um trabalho interno e até de supervisão com profissionais que o ajudem a pensar. Se eu me sinto triste durante muito tempo, mais do que é normal, se eu não durmo durante muito tempo, há aqui qualquer coisa que eu preciso partilhar com alguém. Isto tem interferência no meu trabalho, vai ter interferência com certeza no meu trabalho, na forma como os meus clientes ou pacientes vão olhar para mim e na qualidade do trabalho que eu vou apresentar. E, portanto, claro que, puxando, eu agora lembrei-me quando tu falaste da ministra, da primeira-ministra da Finlândia, mas eu recordo-me de uma ministra nossa que num quadro de grande sofrimento até coletivo chorou em público. Estou a falar dos incêndios de Pedrógão, não é? A ministra da Administração Interna expressou de forma muito viva o sofrimento que estava a sentir e foi fortemente criticada por algumas pessoas que uma ministra não devia chorar. Claro que devia chorar, é aquilo que ela é, não é? Mas estamos a falar de uma situação de limite, claro que isto que traz insegurança às pessoas, ou a algumas pessoas, mas portanto temos que, num momento de grande visibilidade, se calhar temos que estar bem assessorados, como diz a Susana. Eu acho que para pessoas que
que têm grande visibilidade, especialmente pessoas, estamos a falar dos políticos e outros, se calhar políticos e quadros de empresas e pessoas que têm uma visibilidade permanente pública permanente, têm que ter aqui algum tipo de aconselhamento até para irem monitorizando a forma como se estão a sentir. Não têm que fazer acompanhamento permanente, mas se calhar um consultor ou uma consultora de imagem ou de aconselhamento, acho que é importante. Não tem que ser aqueles que lhe escrevem os discursos. Essas são outras pessoas. Vou falar mesmo da partilha das emoções. Repara, António, até quando se viaja para um país tropical e se vai apanhar uma determinada vacina, não é? Estamos a fazer algo preventivo. Claro. Com saúde mental nós podemos fazer o mesmo. Isto traz precisamente aqui um outro aspecto que eu ia focar, que são as emoções em contexto profissional. Nós passamos a maior parte do tempo a trabalhar, não é? Há um grande período do nosso dia que nós estamos dedicados à atividade profissional. Então é muito importante nós percebermos de que forma é que os diferentes estados emocionais vão surgindo e vão sendo disparados e vão influenciando o nosso dia a dia à medida que vamos vivenciando experiências no contexto profissional. Portanto, nós podemos perceber como é que os diferentes clientes nos fazem sentir. Há clientes que nos fazem sentir mais zangados, não é? Outros clientes que nos fazem sentir pena ou compaixão, não é? Podemos ter dificuldade em empatizar com algumas pessoas, ou um chefe que nos traz alguma agressividade, que nos deixa impacientes, que nos tira a concentração das tarefas. E depois as tais crenças negativas que nós também conhecemos associadas, não é? Não aguento isto, aquele cliente faz-me sentir que eu não sou suficientemente bom, que eu vou falhar, que não posso defender-me, que fiz alguma coisa de errado, não é? E passando nós tanto tempo em contexto profissional, se nós não tivermos esta consciência daquilo que vai acontecendo à medida que as situações vão ocorrendo, temos que ter esta dupla atenção, quase a observar aquilo que o outro me disse e o impacto que teve em mim. Se eu não compreender isto, eu não consigo compreender a origem das emoções. Se eu não consigo compreender a origem, eu não posso controlá-las. É como quando vamos ao médico uma vez mais. Se o médico não consegue perceber a origem de um determinado sintoma, vai ter muita dificuldade em prescrever o que quer que seja, porque sob pena de estar ainda a fazer pior. Então, eu posso colocar algumas questões a mim mesmo, em contexto profissional, que me podem ajudar a ceder às minhas emoções. Como é que eu me sinto depois de estar com esta pessoa? O que é que esta pessoa desperta em mim? O que é que esta pessoa me faz pensar? Não é? Uhum. O que é que eu digo a mim mesmo quando termino, por exemplo, este julgamento, ou quando termino esta reunião, que não fui suficiente, que não tenho valor, critico-me internamente a toda a hora, não é? O que é que eu faço com os meus problemas? Às vezes as pessoas dizem, deixar os problemas à porta. Como é que se faz isso se nós sentimos emoções relacionadas com as coisas e as emoções estão dentro de nós? Portanto, para onde nós vamos, as nossas emoções, os nossos problemas vão atrás. Nós temos é que ter esta capacidade de perceber muito bem o impacto que tudo aquilo que está a acontecer está a ter em mim, para que eu possa, então, perceber, não, isto é um assunto que vai ficar em stand-by, enquanto eu vou resolver esta questão profissional. Sim? Pensemos, por exemplo, em alguns exercícios que podem ser feitos quando nós procuramos aquilo que estamos a sentir, não é? Onde é que eu sinto isto? Como é que esta sensação se manifesta? É o tal nó na garganta? É o tal aperto no peito? Não é? Como é que tudo isto se manifesta dentro de mim? Tem muito a ver com a tomada de consciência. Porque só tomando consciência das emoções é que nós conseguimos autorregular-nos e encontrarmos aqui um ponto de equilíbrio. Porque a autorregulação advém da tomada de consciência das emoções, que no fundo é um caminho para encontrarmos a homeostase. Eu tenho uma questão a propósito disso, que tem a ver com algo que já referiu e que nós sentimos na pele muitas vezes, que é a relação com o cliente.
e a forma como nós gerimos essa relação. Porque muitas das vezes o que nós verificamos, e eu próprio sinto às vezes, e há colegas meus que se queixam, e colegas minhas também, que dizem-me que muitas das vezes eu olho para elas e vejo que elas não conseguem sair, entre aspas, da pele do cliente. É como se absorvessem a posição do cliente e passassem a sentir as dores do cliente, o que me parece que é perigosíssimo em termos emocional para qualquer pessoa, porque se nós nos deixamos absorver de tal forma pelos problemas do nosso cliente e não conseguimos separar e traçar uma fronteira clara, isto é uma confusão enorme, ou não? Tem a ver com a maturidade emocional, não é? E a maturidade emocional consegue-se com a consciência emocional, com esta consciência introspectiva daquilo que aquele cliente me faz sentir. E eu posso questionar-me: o que é que este cliente me faz sentir? Muitas vezes quem está nestas profissões relacionais pode eventualmente ter aqui esta crença de deveria ter feito alguma coisa, tem que ser suficiente, tem que conseguir, tem que ser capaz, né? E se eu não tiver consciência de quando eu estou com um cliente, eu tenho uma crença de base, tem que ser suficiente, eu vou envolver-me sem tomar consciência disso, sem ter tão pouco noção. Porque no fundo eu não consigo perceber quais foram as histórias da minha vida que me fizeram ter aquele pensamento que tenho que fazer alguma coisa. E isto só se atinge com alguma maturidade emocional também. Porque eu só consigo começar a colocar questões quando aquela situação me traz alguma consequência negativa, como por exemplo, um chefe me chamar a atenção de que eu não me posso envolver com um determinado cliente. O padrão vai-se mantendo se não houver nada que o ponha em causa. Portanto, há outras formas destas questões se manifestarem. Por exemplo, eu estava a pensar num chefe austero que me chama a atenção constantemente e que me faz sentir mal, relativamente ao qual eu não consigo impor, não consigo dizer o que sinto, e depois se calhar saio e vou conduzir e vou buzinar e vou chamar nomes aos outros condutores, sem fazer uma ligação com aquilo que disparou aquele meu comportamento e aquela minha dificuldade em controlar as minhas emoções. António, não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa em relação a esta situação, porque no fundo o que nós sentimos muitas das vezes é que é traçar uma fronteira entre ter a tal empatia necessária para perceber os problemas, mas não sermos sugados por eles. Esta é a questão. Que cuidados é que um advogado deve ter, que autocuidados, pegando no título, é que um advogado deve ter para preservar a sua saúde mental, por um lado, relativamente a esta relação com o cliente que é necessária para as coisas até correrem melhor, obviamente, mas que de facto tem que ter limite e ele tem que saber impor, e por outro lado, gerir as suas próprias emoções, que naturalmente, como qualquer pessoa sente, este equilíbrio. João, eu diria que em relação, nós não partimos todos do mesmo local de partida, não é? Nós temos, quando chegamos à profissão, já temos uma história para trás, não é? Temos uma história, e essa história que nos acompanha até chegarmos à profissão pode ter, como a Susana estava a dizer, pode ter aqui algum tipo de impacto na forma como nós lidamos com as pessoas que acompanhamos. Eu diria que para nós, psicólogos, é absolutamente importante fazermos este trabalho de supervisão e às vezes até de psicoterapia, muitas vezes psicoterapia, para conseguirmos lidar melhor com os nossos clientes, porque nós temos as nossas questões para resolver. Eu penso que os advogados não são muito diferentes neste aspecto. Eu acho que têm sido, eu acho que cada vez estão mais conscientes desta necessidade. Nem todos os advogados e advogadas vão precisar, se calhar, de fazer
visitas a psicólogos ou o que quer que Um seja. trabalho pessoal, não é? Sim, às vezes conseguem lidar com as coisas muito bem porque têm recursos e têm histórias que facilitam isto, mas quando nós temos os tais avisos permanentes, como a Susana disse, eu saí zangado e apitei no trânsito, ou eu não estou a conseguir dormir, ou eu estou a reagir de forma exagerada, ou eu estou a evitar determinadas coisas, ou eu não estou muito ansioso. Se calhar isto quer dizer que é preciso fazer um processo de autoconhecimento, arranjar aqui algumas estratégias para lidar com as emoções de uma forma mais adaptativa e, acima de tudo, termos tempo para pensarmos em nós. Eu acho que quando nós estamos muito, e se calhar quem nos vai ouvir vai identificar isto muito, muito rapidamente. Nós saímos de uma situação que para nós pode ser difícil, uma reunião, um contacto com alguém, uma situação familiar, e muitos de nós a primeira coisa que fazemos é pegar no telemóvel e aliar-nos daquilo que estamos a sentir. Se calhar é importante pararmos um pouco e pensarmos. Em 5 minutos, saímos daquela reunião e eu estou-me a sentir aquilo que a Susana estava a dizer. Como é que eu me estou a sentir? Estou satisfeito? Ok, tudo bem, não há problema nenhum. Mas se eu estou triste ou estou zangado, vou parar 2 minutos para estar comigo e tentar perceber o que é que eu estou a sentir. E Porque é que eu mais, estou a sentir aquela zanga? e se isto é repetitivo, não é? Isso isto acontece muitas vezes. Eu acho que partirmos aqui um pouco da consciência de que nós não somos máquinas. Então nem sempre é muito fácil nós pensarmos, olha, vou agora deixar as minhas emoções à porta e vou, sobretudo quando trabalhamos com pessoas, não é? E eu penso que esta estratégia de autocuidado, um dos principais fatores do autocuidado é a capacidade de identificar as nossas necessidades. E as nossas necessidades emocionais também são necessidades. Não sei se concordas, António. Claro, claro. Eu acho que o que nós fazemos muitas vezes é direcionar as nossas emoções negativas em relação à outra pessoa. Não é? É uma estratégia de defesa. Nós fazemos isto naturalmente, que é a culpa daquilo que eu estou a sentir é daquela pessoa. Até pode ser, não é? Até pode ser. Mas, acima de tudo, tentar perceber porque é que eu estou a sentir aquilo. O que é que aquilo me está a fazer? Tirar 2 minutos, após uma situação negativa, tirar 2 minutos, sentar-se, fechar os olhos, basta, e em vez de direcionar, que pode estar justificada também a zanga para aquela pessoa, ou a raiva, ou a tristeza, ou o que for, tentar perceber porque é que eu estou a sentir isto. Antes de passar para a próxima consulta com o próximo cliente, porque é que eu estou. Não mandar logo entrar o outro cliente a seguir, não é? Nós psicólogos fazemos isso. Não é? Temos a nossa hora de 50 minutos por alguma razão. Não é? Temos ali 10 minutos que serve para muita coisa. Serve também para nós nos regularmos antes de entrar o próximo paciente. Estarmos um bocadinho com. Psicologicamente e emocionalmente, não é? Exatamente, estarmos ali 10 minutos. Nós fazemos sessões de 50 minutos, hora de 50 minutos, porque aqueles 10 minutos que sobram é para nós também baixarmos as nossas, despirmos naquilo que é possível, aquilo que trabalhamos com aquele cliente, analisarmos um pouco aquilo que estamos a sentir e eventualmente fazemos algumas notas ou tomamos algumas notas. Mas 10 minutos para nós. Os advogados também podem e devem fazer isso, se calhar, não é? Que é não a mandarem entrar logo o próximo paciente ou não irem logo a correr para a próxima reunião, tentarem ter ali 5 minutos para estarem com eles próprios, com elas próprias, fechar os olhos um pouco, tentar analisar aquilo que estão a sentir. Se sentirem bem, obviamente, se calhar não precisam de fazer nada disso, mas se sentem-se um bocadinho incomodados, zangados, tristes, com alguma. Se calhar fazerem isto e depois, se a coisa for persistente, como a Susana está a dizer, se isto for uma coisa persistente que acompanha 2, 3 dias, 4 dias, se calhar está na altura de ir fazer um check-up à viatura, como se costuma dizer, tentar perceber porque é que aquelas luzes estão a acender, não é? Sim, e pegando uma vez mais aqui na parte fisiológica, não é? Nós paramos esses 10 minutos e tomamos consciência interoceptiva, não é? Esta capacidade de olharmos para dentro de nós e perceber o que está a acontecer. Ok, tenho que ir à casa de banho, já estou com fome, estou a sentir calor, ou estou com desconforto de estar aqui sentada há muito tempo, não é?
posso sentir, observar e avaliar este meu estado também a nível emocional. O que este paciente me fez sentir? Esta pessoa deixou-me tão triste. Se eu sinto que sempre que existe a mesma temática, sempre que existe o mesmo assunto, sempre que existe o mesmo contexto, eu volto a sentir a mesma tristeza e volto a ter o mesmo pensamento e volto a pôr em causa aquilo que fiz e volto a pôr em causa a minha competência. Então, se calhar, era bom eu ir perceber o que é que se está a passar, porque é que isto me surge constantemente. Fazer esse bloqueio de uma forma tão radical vai levar-nos a uma regulação inconsciente das nossas emoções, que é, se eu coloco um corte e penso, não, eu não posso deixar que isto me afete, como as emoções começam a emergir, eu geralmente vou encontrar estratégias inadequadas de lidar com elas. Vou trabalhar mais horas, vou às compras e compro assim uma mala muito gira e entretanto já me esqueci do que aconteceu no trabalho, não é? Ou vou comer, saio do trabalho e vou comer bastante e depois chego à conclusão que comi demasiado, alimentos pouco saudáveis, estava apenas a saciar-me, não é? Porque se eu não tenho consciência das minhas emoções, a forma como eu me vou autorregular vai ser inadequada. Sim. Mas se eu bem percebo do que acabaram de dizer, no fundo, o autocuidado implica ter uma espécie de quase bandeiras vermelhas, linhas vermelhas, o que lhe quisermos chamar, para as quais devemos estar atentos. Quando as nossas emoções atingem alguns limites, nós temos que começar a tomar atenção, a parar, a olhar e ver se há causas, identificá-las e tentar minimizar os seus efeitos. É isso, basicamente. Sim, é a tomada de consciência, não é? É a capacidade de nos observarmos, de estarmos connosco e de percebermos as nossas necessidades. Portanto, eu só posso cuidar ou dar cuidado quando existe uma necessidade. Não existe uma necessidade, não há necessidade de cuidar, não é? Portanto, e para isso eu tenho que ter esta consciência. Eu tinha colocado aqui um apontamento para falar aqui um pouco do trauma vicariante, porque quem trabalha nestas áreas mais de relações pessoais e em que há uma envolvência emocional, as experiências muitas vezes não são só as experiências do nosso cliente. Muitas vezes as experiências afetam também as nossas emoções e o nosso quadro de crenças que nós trazemos desde a infância, de acordo com a nossa história de vida. Portanto, há uma traumatização direta que afeta a pessoa que a está a vivenciar, mas também pode haver uma traumatização indireta que vai afetar os profissionais que trabalham com essa pessoa, não é? Que por vezes são casos com alguma complexidade, que induzem uma determinada carga emocional, por exemplo, não só advogados, mas investigadores criminais, psicólogos, profissões ligadas, por exemplo, ao resgate animal, forças policiais, não é? No fundo, casos que nós, não sendo máquinas, vão acabar por, se estamos expostos a eles, facilmente, com continuidade, podem conduzir àquilo que nós chamamos a fadiga por compaixão ou ao burnout. E a sintomatologia pode ir desde sintomas imediatos, como os tais pesadelos, perturbações de sono, irritabilidade, o medo, sensação de insegurança, ou mesmo sintomas mais longos, como a exaustão física e emocional e a alteração, muitas vezes, na forma como nós vemos o mundo. Por vezes há pessoas que dizem, não consigo estar mais nesta profissão, não aguento mais, não consigo ir trabalhar mais um dia. E estão numa situação de exaustão emocional, que por vezes não tem a ver com o trabalho, não tem a ver com as tarefas, não tem a ver com a sua capacidade, tem sim a ver com o acumular de emoções das quais nós não temos consciência, mas que nós atribuímos ao contexto profissional. E por vezes não tem a ver com o contexto profissional. Por vezes são emoções que se foram acumulando, que o nosso cérebro não teve a capacidade de digerir, não é? De reprocessar, e que começam a causar aqui um sentimento de desesperança e um sentimento de incapacidade e não estão necessariamente ligados às tarefas que nós desempenhamos, que se calhar sempre as desempenhamos toda a vida e se calhar sempre nos sentimos capazes. Mas
diga-me o seguinte, a questão aqui para nós advogados acaba por ser criar essas estratégias de defesa, eu diria que é o mais complicado, porque a absorção do trabalho, o stress, os prazos, os julgamentos, a pressão dos clientes, outras pressões externas a que estamos sujeitos e de facto conduz-nos para uma espiral e por vezes travar e fazer a paragem de facto exige uma grande capacidade de autocontrolo, obviamente, e de autocuidado, para usar também a terminologia que temos vindo a falar. Há uma expressão que diz menos é mais, e eu há pouco tempo lia um livro e que ela estava para um aspecto interessante, que é, nós quando comemos, por exemplo, uma comida que gostamos muito, não é? A primeira garfada, a primeira colherada é que nos sabe melhor, não é? Portanto, à medida que nós vamos comendo, deixa de ter o mesmo impacto em nós e para o fim já estamos cheios, já nem estamos a desfrutar, não é? Com o trabalho é um pouco igual. Mais trabalho, mais horas não significa necessariamente maior qualidade. E embora existam profissões que nós sabemos que são de grande stress, cumprimento de prazos, de horários, muitas vezes nós trabalhamos muitas horas, mas só 20% daquilo que nós trabalhamos é que é verdadeiramente eficaz. Não quer dizer que os outros 80% não possam ter alguma eficácia, mas não têm a eficácia daqueles 20%. Então, às vezes há que repensar tarefas, ou que nós podemos delegar, ou que não são assim tão importantes, às quais nós podemos dizer não, porque isto daria um outro podcast, que é a incapacidade de dizer não. Eu não consigo defender os meus direitos, eu não consigo dizer já chega, não posso mais, não quero mais trabalho. Como é que eu me defendo emocionalmente, não é? Isto tem a ver com o autocuidado. Portanto, se eu me assoberbo de trabalho, possivelmente eu não estou a conseguir cuidar de mim, não estou a conseguir este autocuidado, não estou a conseguir defender-me emocionalmente, mas muitas vezes fisicamente. Porque, repare, há muitas situações clínicas, síndrome do cólon irritável, doenças autoimunes, problemas dermatológicos, que estão relacionados precisamente com uma má gestão de stress e uma incapacidade também de ouvir os sinais do corpo. Se eu trabalho demasiado e os advogados deviam ser exímios a defender os seus direitos, não é? Estão a trabalhar demasiado, não estão a conseguir aplicar a lei e defender os seus direitos. Portanto, isto é apenas uma provocação. Acima de tudo, o património único que têm, que é o corpo e a saúde, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E depois há outra questão, a questão social. Eu tenho relações gratificantes com as pessoas à minha volta, sinto que me tratam como mereço. Como é que é a minha vida familiar? Chego a casa e estou feliz, faço coisas que me agradam, sou recebido de braços abertos, faço exercício físico, não é? Como é que eu respondo quando não, como é que eu me sinto quando não respondem às minhas necessidades? Eu sinto que não mereço, não mereço ser feliz, não é? Portanto, o autocuidado tem muito a ver com o colocarmos estas questões. Às vezes as pessoas estão à espera de estratégias. Eu vou dizer, olha, você faz isto, isto e isto, e as coisas melhoram significativamente. Até pode resultar pontualmente, mas se eu não tenho uma verdadeira consciência da origem, do porquê que eu faço assim e não faço assado, porquê que eu não consigo terminar o trabalho às 7, porquê que tenho que ir até às 10, porquê que isto não me faz sentir? O que está por trás disto? Eu tenho que provar alguma coisa? Sinto que estou sempre a ter que provar que sou suficiente. Há formas adequadas de nos cuidarmos e há formas inadequadas. Eu posso cuidar de mim saindo do trabalho e vou beber uns copos, não é? Vou beber uns copos, sinto-me bem, não penso mais naquilo que aconteceu, mas durante quanto tempo é que esta estratégia vai resultar?
E quais são as consequências desta estratégia? Eu posso sair do trabalho e ir às compras, vou comprar um fato novo, uma mala nova, uns óculos. O chefe chateou-me a cabeça, mas eu agora também vou ali à loja e naquele momento em que eu compro aquela roupa, há assim um sentimento de satisfação e de importância enorme. Mas depois eu chego a casa e eu penso, mas realmente eu precisava disto. A tristeza continua lá, a frustração continua lá. Sim? Então, há formas adequadas de nos cuidarmos e há formas menos adequadas. E eu insisto muito nisto, que eu só posso mudar aquilo de que eu tenho consciência. Se eu não tiver consciência, eu não consigo. Então voltamos novamente para a questão da consciência das emoções. Ok. António, queres acrescentar alguma coisa? Acho que não, eu acho que a Susana terminou de forma Eu brilhante, acho que disse esta última frase, foi o fecho de ouro. eu Não tenho creio que mais sim. nada a acrescentar. Sim, mas Obrigado. eu queria aproveitar e falar só muito rapidamente então de algumas estratégias que podem, Claro, que elas claro que existem. sim. Claro que sim. Não querendo que a psicoterapia seja aqui um chavão, vá ao psicólogo, não é? É importante. É importante quando eu sinto que não estou a conseguir gerir até a minha agenda, não é? Às vezes posso não estar a conseguir gerir a minha agenda porque não consigo dizer que não. E isto já pode ser um motivo para eu ir discutir isto. Eu não vou mostrar as minhas fragilidades, não vou ser um coitadinho porque fui falar com um psicólogo e fui tentar perceber porque é que eu tenho dificuldade em dizer que não. Gostava de explorar um pouco este tema, não é? Limitar as horas de trabalho, pensar menos é mais, muitas vezes. Às vezes trabalho muitas horas, mas chego à conclusão que nem sempre aquelas horas em que eu estou no escritório foram todas efetivas, foram todas bem utilizadas. Muitas vezes isto não acontece. Estabelecer objetivos claros e prioridades. Saber delegar e saber classificar as minhas tarefas por ordem de importância. Às vezes fala-se nisto na questão da literacia financeira, não é? Começar a eliminar os créditos mais pequeninos, que é para ficar com menos e deixar só os mais importantes. Às vezes nós podemos ir descartando algumas tarefas que são mais rápidas e que nos encurtam a lista, não é? Ou então delegar essas mesmas tarefas. Ter um bom suporte familiar, um bom suporte social, relações profissionais saudáveis. Existem dinâmicas de grupo que se podem fazer com os profissionais, em que se trabalham estas questões, estas dificuldades. Também as relações espirituais e religiosas, até um certo ponto, desde que não deixemos que demasiada espiritualidade nos afaste também da realidade e das emoções, mas até um certo ponto podemos obter algum conforto espiritual e religioso. E também estas necessidades de conhecimento, crescimento intelectual, espiritual. Uma coisa tão simples para sabermos cuidar de nós é fazer algo que parece tão difícil, que é eu sentar-me sem nenhum distrator, sem telemóvel, sem televisão, nada que me tire a atenção de mim mesmo e poder apenas observar-me, poder perceber como é que o meu coração está a bater, como é que como é que estão as minhas emoções, como é que está o meu peito, no que é que eu estou a pensar. Isto pode ser muito difícil para algumas pessoas, porque ao tomar consciência das minhas emoções, muitas vezes surgem lembranças negativas, surgem situações que me estão a preocupar. Por exemplo, um ansioso pode ter alguma dificuldade em lidar com as sensações desagradáveis, pode não ser fácil. Outros aspectos que ajudam é manter uma saúde física adequada. A prática de exercício físico é muito importante para o sono, uma nutrição adequada. Eu até diria que, relativamente ao sono, podemos fazer do sono uma prioridade. Focar na positividade, praticar a gratidão também é interessante. Melhor autocuidado significa melhor saúde mental e melhor saúde física. E eu terminaria aqui com uma frase da Eleanor Roosevelt, que ela diz que para cuidar de si mesmo, usa a cabeça, mas para cuidar dos outros, usa o seu coração. Muito Obrigado. obrigado, doutora Susana. Muito obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui a falar
sobre emoções e autocuidado e saúde mental. Foi muito interessante os conselhos que nos deu, a forma como abordou a questão das emoções e do autocuidado. De facto, acho que todos temos que ter muita atenção a nós, principalmente para depois podermos até tratar dos outros e ser melhores advogados. Portanto, aproveitando a sua disponibilidade, agradeço-lhe, reitero a disponibilidade do Conselho para a receber aqui mais vezes, assim o queira e assim naturalmente se justifique. Foi um gosto recebê-la. Agradeço mais uma vez ao Dr. António por ter estado aqui em mais um episódio dedicado à saúde mental e esperamos por vós no próximo episódio. Muito obrigado.